Crônicas, segundo livro, capítulo 32, versículo 1 em diante. Passando algum tempo depois desse bom trabalho do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu toda Judá e cercou as cidades fortificadas para tomá-las. Quando ficou claro que Senaqueribe tinha intenções de atacar Jerusalém, Ezequias reuniu seus oficiais e comandantes do conselho de guerra para decidir sobre a ideia de fechar a passagem das águas das fontes que havia fora da cidade. E eles concordaram. Assim, eles organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos. Porque deveria o rei da Síria vir e encontrar essa água? Perguntavam. Então Ezequias deixou ainda mais forte as suas defesas, reparando os trechos onde o muro estava quebrado e acrescentando posições de grande resistência, além de construir outro muro por fora do primeiro. Também reforçou o forte de Milo, na cidade de Davi, e fabricou muitas armas e escudo. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu nessa noite glorifico a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa noite, ter conseguido alcançar mais um dia que sem Ele jamais conseguiríamos alcançar. E a sua bondade e a sua misericórdia nos dá isso. Por isso nós devemos louvar ao Senhor. E eu quero nessa noite, sob a graça de Deus e a unção do Espírito Santo, ministrar para a igreja do Senhor Jesus, que aqui está nessa noite, esse texto que nós tematizamos: o que fazer quando vem a crise? O que fazer quando vem a crise? O que você faz quando você se encontra diante de uma crise? Crise é algo inevitável. Alguém diz assim: crente não passa por crise, mas não é bem verdade. Quem diz isso é porque não admite a nossa condição humana nessa terra. Como humanos que somos, não há ninguém nessa terra. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém diferente um do outro. Todos nós, seres humanos, somos iguais, humanamente falando. Muito embora os que aceitaram Jesus de fato e de verdade têm uma diferença pela fé e a esperança de uma vida eterna. Mas nessa terra, enquanto estivermos aqui, todos nós passamos pelas mazelas desta terra. Então, crise, depressão. Crente não entra em depressão. Crente não é melhor do que ninguém, psicologicamente, emocionalmente. Todos nós passamos por esse momento, né? E a crise é algo que está nos rondando. E todo mundo passa por isso. Os discípulos passaram, os profetas viveram essa crise. A igreja do Senhor Jesus do primeiro século e do primeiro século até hoje, todos vivem e passam por ela. Mas a grande pergunta não é
Se nós vamos passar ou se nós estamos passando, a pergunta é: o que fazer quando vem a crise? O que você faz? Qual é a sua reação quando você entra numa crise? Primeiro, eu quero dizer para você que a crise, ela é uma palavra, a palavra crise é uma palavra de origem latina, que significa momentos de decisão, mudança súbita. É aquele momento quando você precisa decidir. Um momento que você não esperava, sabia que poderia chegar, mas não esperava que chegava. E um dos momentos mais difíceis de crise é a morte. É na hora que chega a morte. Quando você sabe que a morte vai vir para todos nessa terra. Mas o problema não é saber que ele vem, é quando ela chega na nossa casa. Como nós agimos, como nós reagimos a esse momento. Muitos se desesperam, muitos até mesmo apostata da fé. Eu conheço um caso recente que aconteceu o fato aqui, daquele jovem que trabalhava no Bradesco e pela sua morte, por causa da sua morte, uma pessoa da sua família, muito próximo, ela apostatou da fé e ela culpou a Deus. Ela achou que Deus foi muito cruel com ela, muito ingrato com ela, porque tomou o seu ente querido. E muita gente, não é só essa pessoa, mas muita gente assim faz também. Porque nós temos dentro de nós o espírito de egoísmo, queremos ou não, querendo ou não, precisamos trabalhar muito essa questão, porque todos nós somos egoístas, essencialmente egoístas. E a gente precisa trabalhar essa questão para que o egoísmo não aflore e domine a nossa vida. Porque muitas de nós achamos que somos dono das coisas. Achamos que os filhos são nossos, os maridos são nossos, as esposas são nossas, mas não é. Nós apenas somos mordomos de tudo, não temos nada. E a pessoa mais feliz na terra sobre esse assunto foi Jó. Diante da situação que ele viveu, ele disse: nu eu vim e nu eu voltarei. Ele sabia que tudo que ele tinha não era dele. E ele disse mais: o Senhor deu, o Senhor tomou, não tem nada errado nisso. É dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Então, repito a pergunta: o que você faz quando você entra em crise? O que você tem feito quando você tem que tomar decisões? Quando há mudança na sua vida, mudanças bruscas, mudanças inesperadas, como você reage? Você continua naquele espírito de adorador? Você continua cantando aquele hino que nós acabamos de cantar, do Nani Azevedo? Né, Diel? Tudo é teu. Mas quando esse tudo se acaba, que estava nas suas mãos? Nós temos essa história de Ezequias que nós aprendemos algumas lições. E diante dessa situação, onde muita gente não consegue passar por essa prova firme, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 6:13, quando ele aconselha os irmãos tomar as armaduras para resistir os dias maus, e havendo feito isso, ficar firme. Sabe por que ele disse isso? Porque é muito fácil, irmão, é muito fácil a gente passar grandes problemas e no final a gente cair, a gente fracassar, como diz aquele ditado: nadar e morrer na praia. É muito fácil. Mas Paulo aconselha
os irmãos em Éfeso dizendo: tome as armaduras de Deus para poder resistir os dias maus. E depois de fazer isso, você fique firme. Porque não adianta você vencer lutas e mais lutas e depois fazer como Elias. Depois de tanta luta, de tantas vitórias, Elias adentra no deserto e vai murmurando o tempo todo. E a primeira oração que ele faz quando para é: mata-me, já basta. Não sou melhor do que meus pais. Então, meus amados irmãos, a crise é algo que nos testa de forma muito forte. E outra pergunta que eu quero fazer para a igreja nessa noite é: por que as coisas dão erradas, mesmo quando nós estamos fazendo tudo certo? Você já fez essa pergunta? Você está fazendo tudo certo, e por que as coisas estão dando errado? Você tem sido fiel a Deus em tudo, mas as coisas na sua vida não estão. Parece que não está dando certo, as coisas não se encontram, né? Eu já vi muita gente em crise dizendo: por que eu sou dizimista, sou fiel nos dízimos e minha vida não flui. Mas eu não me limito aqui só ao dízimo, porque dízimo não é uma barganha com Deus. Dízimo não é para a pessoa ser abençoada. O dízimo é algo de uma pessoa abençoada que tem um coração grato e que sabe que é uma porcentagem que não é dele. Alguém diz até: meu dízimo, mas nós não temos dízimo, o dízimo é do Senhor. Mas ele não é uma mercadoria para eu dar e esperar a bênção porque eu dei. Não, o dízimo é um mandamento de Deus que reflete o meu coração, a minha fé, a minha confiança, de eu confiar em Deus e reconhecer a bênção que Ele me deu, que Ele me dá todos os dias. Já imaginou se você não amanhecer vivo, como você vai continuar ganhando o salário que você ganha? Se você não amanhecer vivo, como você vai continuar indo para o trabalho, fazendo alguma coisa? Então, meus amados, a bênção não gira em torno do valor, da moeda. A bênção gira em torno daquilo que Deus faz para você, que você não tem a mínima condição de dar alguma coisa para acontecer, que é a vida. Você só é alguma coisa aqui nessa terra, estar aqui porque Deus lhe deu vida. O resto tudo é consequência, o resto tudo é demais coisas. Então, por que as coisas dão erradas? Quando a gente faz tudo certo. Por quê? Se você olhar na palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, você pode ler, pegar a sua Bíblia. Eu acredito que os irmãos estão aqui, mas não estão operando o computador, mas Jeremias 29, 11, Deus diz: porque eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que a vossa alma deseja. Romanos, capítulo 9, versículo 20. A palavra de Deus também nos informa o porquê das coisas não darem certo. Às vezes, quando nós estamos fazendo tudo certinho, sair alguma coisa fora do nosso plano, fora da nossa forma, fora do nosso esperado. Versículo 20 diz assim: mas quem são vocês, homens, para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer aquele que o fez: por que é que você me fez desse jeito? O que nós aprendemos aqui?
com esses 2 versículos que nós lemos aqui em Jeremias e na carta de Paulo aos Romanos. Quando Deus diz, através do profeta Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vossa alma deseja. Se Deus sabe, se Deus conhece, se Deus controla, se Deus governa, então Ele sabe por que as coisas estão acontecendo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz essa pergunta: quem és tu? Quem é o homem, meros mortais, para reclamar de Deus? E ele faz a comparação de um vaso junto ao seu fazedor, o oleiro. Acaso o vaso pode dizer para o oleiro: por que me fez assim? Por que me faz desse jeito? O que nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos, é que em qualquer circunstância nós devemos adorar o Senhor, confiar nele, como diz a palavra de Deus, confiar no Senhor, entregar o seu caminho a Ele, nosso caminho a Ele, confiar nele, e o mais é com Ele, Ele é quem faz. Porque mesmo que tudo esteja dando errado, e nós olharmos para um lado e para o outro, a gente percebe que nós estamos fazendo tudo certo, e as coisas aos nossos olhos não estão como a gente queria, está dando errado, é problema aqui, é problema ali, é saúde precária, é enfermidade assolando, é falta disso e daquilo. O que nós temos que fazer é continuar confiando, e como disse o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, falte curral, falte gado no curral, eu ainda assim louvarei o nome do Senhor. E como disse Paulo, em tudo devemos dar graça. Não é por tudo, porque senão nós nos tornamos masoquistas. Quando eu vou dar graça pelos problemas: ô Senhor, eu vejo que tem gente que ora, te agradeço por esse problema. Jamais eu faço essa oração. Te agradeço por essa luta. Não, eu agradeço a Deus no problema que eu estou passando. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom, maravilhoso. Eu não entendo porque esse problema na minha vida, mas uma coisa eu te agradeço: que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado. Eu estou aqui e o Senhor está comigo, e eu tenho certeza, papai, que na hora certa o Senhor vai chegar, na hora certa o Senhor vai resolver, na hora certa o Senhor vai dar vitória. Isso é agradecer a Deus em tudo. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, primeiro, Deus sabe, Deus conhece e Deus está no controle. E a outra é: somos mortais, meros vasos, e não temos o direito de questionar Deus, o porquê dele estar fazendo. Por isso que algumas coisas dão errada, mesmo como nós estamos fazendo, é porque Deus é quem faz as coisas, e aos nossos olhos, muitas das vezes, passam despercebidos, e nós precisamos confiar no seu agir. Então, meus amados, no texto que nós lemos, eu quero aqui meditar com vocês algumas lições que nós aprendemos com Ezequias. Se você ler o texto, eu gosto do começo desse texto, porque diz assim: depois dessas coisas. Isso me chama muita atenção. E quando eu vou olhar o texto anterior, eu vejo que Ezequias foi um homem fiel a Deus, zeloso, derrubou tudo que foi de altar idólatra, pagão, fez tudo certinho. Aí o que acontece? Ele é surpreendido com Senaqueribe batendo nas suas extremidades para invadir Israel. Primeiro eu quero dizer para você que Paulo diz para nós algo que contradiz qualquer pregador que prega hoje esse evangelhozinho sem preço, o evangelho do triunfalismo, o evangelho do capitalismo, o evangelho da barganha, o evangelho do interesse próprio. Paulo diz assim:
todos que querem viver uma vida piedosa com Cristo. O que é que acontece? Passa por lutas, provações e perseguições. Esse é o evangelho verdadeiro, irmão. É esse o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que oferece vida boa, que oferece sucesso, que oferece triunfalismo, oferece coisas que te faz achar que é o tal, que é o cara da vez. Esse evangelho não existe. Paulo diz que é outro evangelho. E qualquer um que pregar esse evangelho, que não o que já foi pregado, tendo como fundamento a doutrina plantada pelos apóstolos, deve ser considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Quero dizer isso com segurança e em alto e bom som para a igreja do século 21, mais propriamente, especificamente a igreja do Senhor Jesus que se congrega aqui em Joselândia. Não entre nessa onda. Não aceite pregador que sobe no púlpito da igreja e prega esse evangelhozinho do triunfalismo, do sucesso financeiro, da saúde a qualquer custo. Não existe esse evangelho. O evangelho de Jesus é o evangelho que ele pregou. É boas novas, mas qual a boa nova? Você não era nada. Paulo disse: você era trevas e Jesus te fez luz. Você não era povo e Jesus te fez povo. Você não escolheu Jesus e ele te escolheu. Você não tinha nome e ele te deu nome. Você não tinha norte e ele te nomeou e te mandou: vá, dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Esse é o evangelho da cruz, o evangelho da responsabilidade, o evangelho da renúncia, o evangelho que nos leva para o céu de glória. Esse é o evangelho de Deus, é o evangelho de Jesus. Então, quero dizer para você, se você tem uma vida de fidelidade a Deus, espere prova. Hoje eu estava conversando com um dos obreiros, um dos dirigentes de uma das congregações, e ele está me contando algumas situações que está vivendo na congregação. E eu disse para ele: o que foi que eu te disse lá no começo, quando tu me disse que tirou um dia da semana e estava orando todo dia da semana, estava orando com a igreja? Foi o que eu te disse. Eu disse para ele: te prepara, porque vai vir pancada. E eu quero dizer para você: você está orando? Te prepara para enfrentar o diabo. Mas se você não está orando, pode também se preparar para ter essa vidinha medíocre, sem problema, sem esperança, só ilusão. Porque quem não lê a Bíblia, quem não ora, quem não se santifica, quem não tem mudança de vida, irmão, não tem esperança, tem ilusão. Ilusão é diferente de esperança. Esperança é certeza do que vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se veem. Então, esperança é a segurança daquilo que você quer, que você espera. Mas isso só é possível a um cristão que tem vida alicerçada na palavra e, consequentemente, nos pés do Senhor em oração. Então, se você se propôs a ter uma vida de oração, mudança, santificação, se prepara que o diabo vai entrar e vai entrar pesado. Mas nós temos algumas lições aqui. A primeira lição que a gente aprende aqui com o Ezequias, no seu momento de crise, o homem que fez tudo certinho, ele tinha tudo para fazer tudo errado. O pai dele não foi essa coisa toda, o pai dele foi um idólatra, mas ele fez diferente. Ele seguiu os passos de Davi, mas as coisas não foram tão boas para ele. Estava tudo certo, o altar de Deus estava no lugar, tudo estava certo, mas quando ele olha para depois do muro, ele vê o exército da Síria, ele vê o exército de Senaqueribe se aproximando, estava vindo assolando os reinos, e depois chegou no reino, nos limites, na extremidade do rei de Israel.
E a Bíblia diz que quando ele se aproximou, ele teve algumas atitudes. O que nós aprendemos aqui? E eu aqui, quando eu estudava, eu escrevi assim: nunca devemos agir simplesmente pelo ouvir dizer. Tem pessoas precipitadas que agem pelo ouvir dizer. Na hora que ouve alguém dizer alguma coisa, ele corre para resolver e termina aumentando o problema. Procure checar os fatos. E quando tiver certeza, não tome decisões movidas pela emoção. Veja como é sério. Não haja pelo ouvir dizer. Ouviu dizer? Então cheque os fatos. Checou? Tem fundamento? Não haja pela emoção. Não haja quando o coração faz pum pum, pum pum, pum pum. Deixa o coração baixar. Deixa a adrenalina baixar. Não haja. O que eu tenho que fazer? Consulte pessoas idôneas, com competência comprovada, principalmente as que estão do seu lado nos momentos cruciais da vida. Por quê? Porque, irmão, todos nós temos aqueles transuentes, aqueles que se aproximam de nós, porque ele acha que a gente tem coisa para oferecer para ele, eles podem se dar bem, ele pode receber uma promoção. Esses não são os amigos, não são as pessoas para você consultar. As pessoas para você consultar são as pessoas que estão com você nos momentos cruciais da vida, aquele momento difícil, aquele momento quando tudo está contrário, quando todo mundo abandona. É aquele momento quando Jesus pregou lá em João capítulo 6 sobre comer a carne e beber o sangue dele, que todo mundo foi embora. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês querem ir também? O irmão Pedro disse: para que iremos nós, se nós sabemos que o Senhor tem palavra de vida eterna? Momento crucial, onde todo mundo abre, onde todo mundo se revela, mas aparece aqueles que dizem: eu estou contigo. Todo mundo pode abrir, mas eu estou contigo. É essas as pessoas que você tem que consultar. É com essas pessoas que você tem que contar. Porque na hora do aniversário aparece muita gente para comer o bolo. Eu ouvi uma história, eu acho que vocês já ouviram também, porque a internet mostra para todo mundo, de um homem que fez o aniversário e chamou a sua filha e disse: minha filha, convide os meus amigos e meus parentes para a gente comer um bolo do aniversário. E ela chegou, ela muito inteligente, correu na vizinhança, nos parentes, amigos, vizinhos, disse: ei, papai está chamando vocês para vir para amanhã, tal dia vir apagar um incêndio que vai ter na nossa propriedade. E quando foi de um dia de aniversário, muita gente chegou desconhecida, pouca gente conhecida, e o pai recebeu todo mundo, mas depois foi questionar a filha: minha filha, que negócio é esse? Eu mandei você convidar meus parentes, meus amigos, e você convidou só os desconhecidos? Não, papai, é porque eu convidei para apagar o incêndio. Amigos são aqueles que chegam para apagar incêndio, não para botar gasolina. Amigos são aqueles que não é aqueles que batem nas suas costas e diz tudo que você ouvir. Amigo é aquele que tem coragem de dizer: amo você, sinto muito, mas não está certo isso aí, está errado. Amo você, sinto muito, mas não vou mudar porque você quer. Não vou mudar a minha trajetória. Eu tenho certeza que eu estou andando no caminho certo. E se a pessoa também for seu amigo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, vai entender. Agora, meus amados irmãos, os transuentes estão sempre dizendo tudo o que a gente quer ouvir. Mas o que você deve fazer, não agir simplesmente pelo ouvir dizer. Tem que checar, e depois que checar, você não tomar decisão movida pela emoção, mas você deve ouvir pessoas idôneas, com competência comprovada, né? Porque parece que tem competência comprovada, e principalmente as que estão do seu lado nos momentos cruciais da vida. Veja o versículo 32, versículo 1: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E quando Ezequiel viu que
Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém. Qual foi a atitude dele? Ele foi consultar o pessoal. Versículo seguinte você vê que ele vai consulta o pessoal para saber o que deveria fazer. Nós vimos na Bíblia a história de um homem chamado Roboão, filho de Salomão, que agiu o contrário. Capítulo 12 do 1 Reis, versículo 1 em diante, você encontra ali que quando ele assumiu o trono, os mais velhos, os anciãos, chegaram e disseram para ele: olha, muda essa política do seu pai, ele foi muito mal, maneira com o povo. E ele disse: daqui a 3 dias vocês vêm aqui que eu dou a resposta. Foi lá consultar com os amigos deles, que cresceu junto com ele, deixou o conselho dos idôneos, e quando ele recebe exatamente o contrário. Primeiramente ele foi consultar os anciãos, e os anciãos disseram: olha, o que o povo veio dizer para você é bom, faça o que o povo está pedindo e você conquista o povo. Mas ele depois foi convidar, foi consultar os mais novos, e quando ele ouviu os jovens do seu tempo, os jovens disse: conversa, rapaz, diz para esses velhos, diz para esses abestados, que se o teu pai, o teu dedo mindinho é mais pesado do que o dedo grande do teu pai, se teu pai castigou eles com ferro, tu vais castigar com escorpiões. E sabe qual foi o resultado, irmão? Israel dividiu. Foi por isso que surgiu Israel do norte, Israel do sul. As 10 tribos ficaram com Jeroboão e as 2 tribos ficaram com Roboão, e foi uma guerra imensa e intensa toda a vida do povo, por conta da insubmissão e da irreverência desse jovem. Então eu quero dizer para você: não tome decisão precipitada diante da crise da tua vida. Crise existencial, crise financeira, crise emocional, crise de saúde, seja qual for, mas não tome decisões precipitadas. Não ouça pessoas que não têm condições de lhe ajudar. Não acompanhe-se com pessoas que não querem ver o teu bem. As pessoas que querem ver o teu bem é aqueles que têm coragem de te dizer que você está errado. Quem ama, irmão, fala a verdade para o seu amado. Então, quero dizer para você, a outra coisa que nós devemos fazer diante da crise é trabalhar em equipe, porque é bem mais leve e rentável. Veja o versículo 4, a parte A do versículo. Assim, um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Quando Ezequias viu o problema, ele não fez o que deu na cabeça dele. Ele consultou você lê o texto, versículo 5 em diante, como eu li, você vai perceber que ele consultou os mais velhos, consultou os anciãos, consultou os oficiais, consultou as pessoas a quem tinha condições. Olha, eu pensei de fechar todas as fontes que tem ao redor da cidade. O que é que vocês dizem? Ele diz: é bom, é muito bom, a ideia é boa. E todo mundo se juntou. Então, trabalhar em equipe. Nós não sabemos de nada sozinho, irmão. Nós nunca vamos fazer nada sozinho, não vamos conseguir. Nós não conseguimos ser pastor sozinho. Nós não conseguimos ser um líder sozinho. Você não consegue ser um marido que você quer sozinho. Você não consegue ser uma esposa que você quer sozinho. Você não consegue ser um casal dentro de casa que você quer ser sozinho. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de parceria. Você vai precisar de companheirismo. Você vai precisar de pessoas para te ajudar. Você precisa procurar pessoas que podem te ajudar. E se você fizer assim, o lucro é bem maior. Nós encontramos na Bíblia também um exemplo de um homem chamado Jetro. Ele saiu de Midian com a esposa de Moisés e foi encontrar Moisés no deserto, levando a sua esposa e seus filhos. Quando ele chegou no deserto, que se encontrou com Moisés, que ele ali, junto com Moisés, talvez depois de uma semana de companhia com Moisés, ele viu o trabalho de Moisés. E viu como Moisés estava trabalhando muito
resolvendo o problema daquele povo todo sozinho. E ele disse: Moisés, o que tu faz, da forma que tu faz, não é correto. Irmão, você vê a Bíblia há tantos anos atrás, há tantos milênios atrás, já é um livro completamente atual. Aqui, uma lição de administração. Olha, Moisés, o que tu faz é certo, mas dessa forma está errado, como tu está fazendo. Como é que eu estou fazendo, e o que é que eu estou fazendo, e como devo fazer? Primeiro nós vemos ali a sabedoria de um homem e a humildade de outro. E ele deu a lição para ele, deu a sugestão: olhe, divida em equipe o povo. Procure os homens capacitados e nomeie eles líderes de 10, de 100, de 50, de 1000. E eles vão resolver os problemas desses grupos. E todos aqueles problemas que tiver na alçada deles, eles resolvem. Os que não tiver na competência deles, trazem para ti, e tu resolve os problemas que ele não puder. E assim, o povo não vai sofrer o dia todo, como tu está fazendo aí, tu não vai sofrer. E os problemas vão ser fáceis de resolver. E diz a Bíblia que Moisés atendeu o convite ao conselho de seu sogro, e o sucesso foi grande. Então eu quero dizer para você nessa noite: quem quiser ter sucesso, tem que ter humildade para dividir em equipe, para trabalhar em parceria, para ouvir o conselho. Porque não é porque a gente está lá em cima, não é porque eu sou pastor e eu sei de tudo, não. Eu preciso baixar a cabeça e ouvir alguém, talvez o irmão lá do final do banco. Porque na casa de Deus, todos nós somos capacitados de receber a sabedoria de Deus quando a gente dá lugar. E quando nós abrimos a guarda para isso, nós somos abençoados. Então, trabalhar em equipe é bem mais leve. A outra coisa que aprendemos com Ezequias. Ezequias dividiu o povo em equipe. E diz a Bíblia que todo mundo se juntou. Você vai ver isso no capítulo, versículo 4, versículo 5. Você vai ver esse sucesso. Quando eles se juntaram e todo mundo fecharam as fontes de água. E eles diziam: por que vamos deixar água para esse povo chegar? Porque a água, eles precisavam da água. Não vai ter água. A outra coisa que nós aprendemos: não baixe a guarda para o opositor. Não baixe a guarda para o opositor. Não mostre os seus segredos, as suas intimidades com Deus, para quem está doido para ver a tua derrota. Ezequias cometeu esse erro e pagou um preço depois. Para você ver, muito cuidado, irmão. Não é porque você é crente, batizado com o Espírito Santo, cheio da graça. Cuidado, porque hoje você pode estar lá em cima, mas se você não souber como se conduzir, você pode abrir a guarda e o inimigo entrar e te deixar exposto. Fizeram assim com Ezequias. Ezequias foi esse homem todo que você está vendo, homem zeloso, homem corajoso, mas chegou um momento da vida que ele deixou o orgulho, ele deixou a prepotência, ele deixou a confiança tomar conta dele, a autoconfiança tomar conta dele. E o que foi que aconteceu? Ele entregou os seus segredos para os caldeus. Meus amados irmãos, nós encontramos também um homem que também, se autoconfiante, ele entregou a sua guarda e perdeu a oportunidade de ter uma vida abençoada diante de Deus. Foi o nosso grande salmista Davi. Quando achava que estava tudo bem, que ele manda o exército para a guerra, ele fica, e ali ele comete aquele pecado de adultério, seguido de morte do marido daquela mulher. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então não baixe a sua guarda para o opositor. E quando eu falo de opositor, eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de gente. Nós não temos inimigos. Ninguém aqui é nosso inimigo. O diabo pode até usar uma pessoa, mas não é ele o nosso inimigo.
Você precisa ter sabedoria para ver um pouco mais além, para você saber como guerrear com o diabo, com o seu inimigo que está usando o seu irmão, o seu amigo. Às vezes até um crente usado por Deus, é o caso de Jesus e João e Pedro. Pedro disse: tu és o filho de Deus. Mas logo poucos minutos depois, ele agora estava sendo usado pelo diabo. Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus, foi Deus. E ele se empolgou. Isso é o mal de muito crente. Achar porque Deus usa ele hoje, ele achar que é o dono da unção. Achar que Jesus usou ele para curar hoje, ele pensa que é o dono da unção e amanhã ele quer curar de novo. Ele acha que ele é um depósito com fundo e tampa. A glória de Deus entrou e não sai mais. Aí eu sou cheio, eu estou cheio, eu sou não sei o quê. Não, irmão, nós somos vaso de barro. Nós somos homens, nós somos falhos. Hoje Deus nos usa, mas se a gente não vigiar, amanhã pode ser o diabo que vai nos usar. A Bíblia nos dá respaldo para isso. Então nós precisamos vigiar. O nosso inimigo não é o diabo. O nosso inimigo aliás, o nosso inimigo não são nossos semelhantes. O nosso inimigo é o diabo, que às vezes usa ele. E você precisa ter sabedoria para você combater. E o combate contra essas coisas não é se intrigar, não é fazer muro contra essa pessoa. Não, é você ter prudência, saber o que conversa, saber manter distância de certa situação, porque não são pessoas que podem lidar. Olha o que diz a Bíblia, no capítulo 32 de Crônicas, no versículo 4, versículo 4, parte B, e o versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Melhorou? Glória a Deus. Olha o que eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Não abra, não baixe a guarda, não esmureça, não entregue o que você tem de precioso, mas você deve estar reunido com as melhores companhias, pois Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e você deve trabalhar para reforçar a sua intimidade e comunhão com Deus, e não deixar que o inimigo alimente-se perto de você, porque se ele se alimentar, ele vai pular o teu muro, ele vai até derrubar o teu muro, porque você está alimentando. Meu irmão, eu espero que o Espírito de Deus fale contigo como tem falado comigo. Não hoje. O Senhor fala comigo. E eu tenho aprendido e estou aprendendo cada dia. E o que o Espírito de Deus nessa noite diz assim para ti: não deixe água, não deixe alimento ao redor do teu muro, para que o inimigo, teu adversário, para que o pecado não se alimente e engorde ao teu redor e consiga te suplantar. E eu quero dizer para você nessa noite: reflita, entenda o que é esse alimento que tem estado no teu muro, ao teu redor, e você tem deixado para que o inimigo, talvez seja o seu ouvido que você não consegue ouvir, e tudo que você ouve te envenena, tudo que você escuta você quer ouvir, tudo que você escuta você quer levar para dentro de você. Aquilo que não te edifica, meu querido irmão, saia de perto, levante o muro da sua vida. Olha o que a Bíblia diz, qual foi o resultado desse trabalho em equipe. Olha o que o Salmo 133 diz:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união faz a fortaleza da nossa vida. Quando trabalharam aqui em equipe, fecharam todas as fontes. E eles diziam: por que deixaremos águas para eles chegarem aqui e poderem se saciarem? Não. E além de fechar as fontes, o que foi que eles fizeram? Eles construíram outro muro. O que é que o Espírito de Deus diz para nós? Reforça. Olha o que Jesus disse para os discípulos e Lucas escreveu lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos. O Espírito de Deus vai descer sobre vós, e vocês receberão o meu poder, o poder do Espírito Santo, revestirão do poder, e vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que é isso, meus amados irmãos? Reforce a tua vida, revista com o Espírito de Deus, abra mão de qualquer coisa, mas não deixe que o inimigo se alimente, não deixe os teus ouvidos ser alimentados com coisas, com palavras, com elogios interesseiros, ou com histórias que não traz edificação. Se afaste de certas coisas, ou até de pessoas, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O que Deus está dizendo para nós, através do apóstolo? Que eu e você precisamos manter distância de certas coisas e de certas pessoas. Não é se intrigar, é manter distância, porque se prejudica a tua comunhão, a tua saúde mental, a tua saúde psicológica, a tua saúde espiritual. Afasta-se, e isto é fechar as fontes e subir os muros e reforçar com outros muros, e o inimigo não vai entrar dentro do teu arraial, porque você está protegido e você sabe selecionar as pessoas que podem fazer parte da tua equipe e do teu trabalho e dessa vida que você está levando em rumo ao céu de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você também a outra lição que nós aprendemos com Ezequias, diante da crise que vem sobre nós, diante dos momentos difíceis, não demonstre fraqueza, pois assim fazendo, você poderá contagiar os que estão ao seu redor, com desânimo e pessimismo. Não seja murmurador, não seja falador, não seja reclamador, não seja descontrolado, não demonstre. Está doendo, mas segura a barra. Está sangrando, mas sustenta firme. Está machucando, mas glorifique a Deus. Não tem para quem contar? Conta para Jesus, onde é a tua dor. Então, meus queridos irmãos, não demonstre fraqueza, pois se você fizer assim, você pode arruinar muita gente que está ao teu lado, pode arruinar a tua família, a tua esposa, os teus filhos, a tua vizinhança. Não, então seja forte. A Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, o versículo 8, olha o que fez o Ezequias. Ele não ficou com medo, se ficou não demonstrou, se ficou não disse para ninguém, pelo contrário, ele se levanta e diz a Bíblia, ele nomeou sobre o povo oficiais militares e o reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Olha o que ele disse em tamanha crise: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, não desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior, pois conosco está o poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas.
Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite? Essa guerra não é tua. Essa luta que tu está vivendo não é tua. Deixa com Deus. Não mostre a guarda. Não demonstre fraqueza. Mas nomeie, como fez o Ezequias, nomeie pessoas competentes. Procure pessoas que podem te ajudar. Se afasta dos que te atrapalham. Se afasta daqueles que te botam para baixo. E procura pessoas que têm alguma coisa. E não tenha medo, como disse o Ezequias, porque com eles está o braço de carne, mas está conosco está o Senhor, aquele que pode pelejar por nós, aquele que luta, aquele que guerreia as nossas batalhas. E o que foi que aconteceu? O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Eu quero perguntar, como você tem se conduzido diante da crise? Você tem transmitido para outros exemplo de bravura, de coragem, ou você tem contaminados? Você é Josué e Calebe? Ou você é os 10 que contagiaram alguns israelitas para voltarem para o Egito? A Bíblia diz que os 12 foram para Canaã e 10 chegaram dizendo só notícia ruim. Mas os 2 disseram não, é do jeito que eu estou dizendo, as coisas não é desse jeito, mas nós vamos vencer, nós vamos chegar, nós vamos entrar, nós vamos invadir, nós vamos conquistar a terra. Por quê? Porque o Senhor nos prometeu e Ele trava nossas guerras. Aleluia. Meus queridos irmãos, e para encerrar a palavra que Deus colocou no meu coração, quero dizer, mais uma lição que aprendemos com a crise, com Ezequias nessa crise. Os problemas que nos sobrevêm no dia a dia, não são para nos destruir, mas para nos ensinar estratégias de como enfrentá-los de igual para igual. Não é para te destruir, é para te ensinar a criar estratégia, para você olhar para o problema e enfrentar de cabeça erguida. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois, com grande empenho, versículo 5, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torre sobre ele. E construiu outro muro do lado de fora. E reforçou o Milo de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então, Ezequias entendeu que ali não era para ele morrer. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, a luta que você passa, que eu passo, não é para nos destruir. Deus está te dando experiência, forma de você. É só você olhar para o outro lado. É só você olhar para o outro lado. E como eu disse agora há pouco, aquilo que Paulo diz aos Efésios, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, tomai todas as armaduras para vencer os dias maus, e depois de fazer isso, você continuar firme. E a última lição que aprendemos com Ezequias é, mesmo que a turbulência seja forte, às vezes até mais forte do que nossas forças, precisamos ter atitudes, bom ânimo, e nunca nos deixar ser contagiados por pensamentos e palavras negativas. Até porque de antemão já somos informados por Jesus que a nossa vida não seria fácil. Você precisa ter atitude. Eu pergunto para você nessa noite, diante da crise que você tem vivido, quais são as suas atitudes? O que você tem pensado? Qual é? Eu vou ficar aqui no meu lugarzinho escondido, eu vou ficar aqui, não vou mais. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou, não foi para estar escondido. Se Deus te chamou, e eu creio que Ele te chamou, se você se sente o chamado por Deus, eu estou falando aqui para você, meu irmão, eu estou falando aqui para você, minha irmã, que é um servo e uma serva de Deus. Se você se sente chamado por Deus, e eu não estou me referindo a um cargo específico, eu estou dizendo, se você se sente chamado por Deus,
Então você tem que entender que Deus te chamou para ser vitorioso. Pois Paulo diz: não é a profundidade, não é a largura, não é a altura, não é a nudez, não é a perseguição, não é a fome, não é a morte, não é a solidão que nos separa do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. Deus te chamou para vencer. Não importa se você tem cargo, não importa se você é envolvido em alguma coisa da igreja, isso não faz diferença, mas Deus te chamou para vencer esse mundo. E Ele disse para nós, lá em João capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns dizem, inadvertido, diz assim, aí completa o versículo: e vós vencerais. Deus não disse isso, Jesus nunca disse isso. Jesus disse assim: eu venci. O que ele está dizendo? Você precisa entender a mensagem. Quando ele disse eu venci, ele estava falando como homem. Eu passei por essas aflições, mas eu não desisti, eu não desanimei, eu não pensei em voltar atrás. Eu venci porque eu acreditei que se eu mantesse a minha firmeza, o meu ânimo, a minha coragem, eu chegaria do outro lado. Quando ele disse tem de bom ânimo, ele está dizendo só vence os que conseguem manter um foco, aquele que não desiste, aquele que não deixa de crer no que você pensa, no que você quer, aquele que não olha para o que dizem, aquele que não ouve palavras negativas. Meus queridos irmãos, eu sei que você já foi impactado, você já foi sacudido com coisas, com alguém falando coisas contra alguém para você. Talvez você já foi contra-atacado com teus próprios pensamentos. Isto é seta, dardos inflamados do maligno. Por isso que Paulo disse: tome o capacete da salvação, para você proteger o espírito, o teu ouvido espiritual, para que você não seja atacado, para que você não seja alvejado, para que você não seja baleado, para que você não seja ultrapassado, mas que você possa vir animadamente, corajosamente seguir o caminho que Jesus traçou para você nos dias maus, e você vencendo tudo isso, você possa resistir e estar firme e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da vida que está preparado para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que também conhecem e permanecem firme nos seus propósitos. Meu amado irmão, eu espero que nessa noite o Espírito de Deus falou ao teu coração e você aprenda a lição da crise que você está vivendo, e como Ezequias, você não baixe a cabeça, porque se você continuar lendo a história, você vai perceber que Jesus travou a guerra, e Deus travou a guerra e venceu. Então também, se você crer, você também conseguirá. E a minha pergunta para você sair com ela nessa oportunidade, dessa igreja, desse culto agora é: depois de tudo que você ouviu, o que você faz ou fará diante da crise? Qual a atitude? O que você vinha tomando? Qual as atitudes que você vinha tomando até hoje? Mas depois que o Espírito de Deus falou contigo, eu tenho certeza que gente foi tocada por Deus. Eu pergunto, a partir de hoje, não precisa responder, o que você vai fazer?
Você pode abrir, deixar as águas, as fontes abertas, e o inimigo se alimentar no pé do teu muro, mas você também pode fechar essas fontes. Você pode manter as amizades que têm corrompido os teus pensamentos, mas você também pode se sair dessas amizades. Você pode continuar sozinho dentro do teu muro, mas também você pode fazer como Ezequias, olhar e perceber que no meio da multidão tem pessoas que você pode escolher para estar com você. E eles se tornarão uma grande equipe para te ajudar. E se você assim fizer, você vai atravessar a crise dessa vida, desse momento que todos nós passamos, e você vai cantar o hino da vitória. Que Deus, Cristo, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.